Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Bem, hoje nós iremos falar um assunto bastante interessante que poderá e que pode mudar a nossa vida. Mas antes de adentrarmos ao assunto, eu gostaria de dizer para vocês que o Eterno conhece o nosso interior. O Eterno conhece as nossas intenções, se elas são boas ou se elas são más. Se eu tenho um coração disposto a sempre atender os maus desejos que existem no meu coração, se eu estou sempre disposto a cultivar o mal dentro de mim, isso significa que o Eterno não irá lhe proporcionar a revelação que procede dele. No mínimo, ele poderá lhe proporcionar a oportunidade do arrependimento. Se uma pessoa ela ou ela quer ou ela deseja a maldade, o Eterno não irá lhe proporcionar a revelação que vem dele, mas no mínimo irá lhe proporcionar o arrependimento, dando oportunidades para que aquela pessoa, durante o tempo que lhe resta de vida, para que ela possa se arrepender e bloquear esses maus desejos, que ela possa controlar esses maus desejos. Agora, por outro lado, se uma pessoa que tem o desejo ardente de sempre querer agradar o Eterno e ela freia esses desejos que prejudicam principalmente o próximo, que nos prejudica, que são os desejos maus. Então essa pessoa, não só o Eterno vai lhe proporcionar a salvação, como também o Eterno vai revelar coisas extraordinárias para essa pessoa, tá? Através das escrituras, através de visões, através de milagres e etc. Da maneira que o Eterno achar melhor. Então, o que eu quero dizer é que não adianta. Existem muitas pessoas que dizem: me ajuda a refutar fulano, para que fulano venha parar de falar bobagens na internet, de criticar Yeshua. Veja só, uma certa vez eu disse para essa pessoa que está criticando de Yeshua, essa pessoa que não entende as escrituras, que não compreende as escrituras, são pessoas que o próprio Eterno as cegoas. O Eterno cegoa essas pessoas. Então, não adianta você ficar querendo refutar uma pessoa que outrora ela cria em Jesus, ela cria no Eterno, ela cria em Yeshua, e agora ela é um judeu que eles confessam que servem ao Eterno, mas no seu interior são raça de víboras, são pessoas que têm
o desejo sempre para a maldade. Então não adianta. O Eterno quer que elas sejam assim. Por quê? Porque, como eu falei no início, as pessoas têm os desejos desenfreados, que não conseguem se controlar porque aquilo alimenta ela gosta de executar essas maldades, principalmente em pessoas. Então, o Eterno, conhecendo elas, sabendo da intenção delas, sabendo do desejo que elas têm, que é para maldade somente, o Eterno cega. E aí ficam falando besteira, e fala isso, e fala aquilo. Eu costumo dizer que eles têm o que merecem, né? Nós temos o que merecemos. É aquilo que eu digo. Aceita que dói menos, pô. Entendeu? Então, não adianta. Não adianta. A gente fica, às vezes, revoltado porque a pessoa está falando, mas e daí? As ovelhas do Eterno conhecem ele. Não é ninguém na face da terra, ou nenhum ser espiritual ou demoníaco que vai fazer essas pessoas não ouvirem a voz de Yeshua. Então, o que nós iremos falar aqui hoje é algo extremamente interessante, com muita profundidade espiritual, tá? Então, eu peço a você que você sente, presta a atenção, presta bastante atenção ao que nós iremos falar no percorrer desse vídeo, né? No tempo que esse vídeo estiver rodando, você venha prestar bastante atenção. Veja, o tema é a pedra, a rocha que se tornou a minha salvação poderá se tornar a rocha da minha perdição. É isso mesmo. A rocha que se tornou a salvação, né? Porque ela veio primeiro, ela vai se tornar, pode se tornar a rocha da minha perdição, a pedra angular que bate de frente com qualquer indivíduo que não aceita. Então, eu vou ler alguns versículos e vamos comentando, justamente para que você comece a entender. Veja, existem muitas pessoas leigas, principalmente das escrituras, muitos neófitos, muitos débeis na fé. E se você se identifica, isso não é vergonhoso, se identifica como alguém que não conhece as escrituras, que não conhece os ensinamentos do Mashiach, não fique triste. Julgue pelo óbvio, julgue pelas evidências, julgue pelo o testemunho. Não, porque o problema que está ocorrendo hoje são pessoas que são débeis, que são neófitos, que são pessoas que não têm um entendimento aguçado, e elas acabam se lançando nesses ensinos de demônios que estão por aí afora, principalmente na internet. É o que mais tem. É o que mais tem. Quando você pergunta para esses que publicam ensinos contrários às escrituras, né? E você procura algo textual, algo acadêmico, algo histórico para que eles provem aquilo, eles não têm. Entendeu? Então, você vai acreditar em um blá 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 ou em algo histórico? Qual é o óbvio? Por isso que eu digo, julgue pelo óbvio. O óbvio. Eu não posso fazer uma faculdade de juiz e lá na frente, para ser juiz ou advogado, primeiro tem que ser advogado, né? Eu acho que é isso. Eu não posso chegar lá na frente e dizer, olha, eu quero fazer a última prova, porque eu já sei de tudo. Isso não existe, tá?
Então você tem que começar do zero. A mesma coisa é com as escrituras, você tem que começar do zero. Você tem que começar engatinhando, entendendo, pedindo sabedoria, principalmente ao Eterno, ele vai te dar. E eu repito, se o seu coração é somente para fazer a maldade, às vezes as pessoas gostam de se fantasiar de bonzinhos, né? Tem muito disso por aí. As pessoas gostam de se fantasiar de bonzinhos. Por isso compra chapéu preto, roupa preta, deixa a barba crescer. É justamente para esconder o mal que há dentro deles. Então, por isso que nós falamos, tomem bastante cuidado com qualquer um que usa roupa preta, tá? Ou qualquer um que use alguma fantasia para esconder aquilo que realmente ela é. Tá bom? Não estou dizendo que todos são assim, tá, pessoal? Vocês têm que procurar saber e entender e compreender. Julgue pelo óbvio. Você que não tem o entendimento das escrituras, julgue pelo óbvio. Tem muita gente que fala assim, você não entende nada de judaísmo. Veja bem, pessoal, o meu trabalho que Yeshua me designou é para com os gentios. Eu não trabalho para os judeus. Embora sabemos muitas coisas do judaísmo, mas eu não sou louco de dar, principalmente para um Brasil, um povo brasileiro, um Brasil como esse, que foi educado desde berço pela Igreja Católica. Eu não sou louco, e muitos que saem da Igreja Evangélica, que é apenas uma cópia da Igreja Católica, não mudou nada. Então a religião já nasce dentro daquela pessoa desde pequenininho, desde quando ela nasce, ela já é levada para o batismo. Então não sou louco para pessoas que foram criadas nesse berço e nesse lar católico e hoje trazer essa pessoa para cá e dar para ela judaísmo. Na realidade eu estou dando judeulatria, né? Eu estou dando judeulatria. Então a maioria, como nós somos os últimos aqui na América Latina, como eu já disse em outros vídeos, nós somos um país caçula, né? Então, o que quer dizer com isso? Você tem que tomar bastante cuidado. Então, nós não somos loucos de dar para você aquilo que não te pertence. Então, a maioria das pessoas gostam de se fantasiar. É igual uma certa vez também uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu sou judeu, eu tenho meu nome isso, meu nome é aquilo. Já foi falando assim já. E eu gostaria de me converter ao judaísmo nazareno. Aí você tem que ser cuidadoso, né? Para não. Aí eu falei assim: você tem uma prova de que você é judeu? Aí ele falou: que prova? Aí eu já vi. Falei: ixi, meu pai amado, só o Eterno para ter misericórdia. Então eu já vi ali, eu já vou tratar diferente com aquela pessoa. Vou ter que ter mais cuidado. Então. Eu falei, uma certidão, algum documento que comprova que você tem origem judaica. Aí ele falou, eu acho que eu tenho aqui. Aí eu falei, caramba, desculpa a expressão. Eu falei, poxa vida, é complicado, né? Então, infelizmente, hoje tem muita gente, pessoal, que olha, eu vou te falar, viu, dá vergonha. A pessoa ela vai numa sinagoga ou na comunidade, aí chega naquela comunidade, o Rav, o Rabino, o Roche daquela pessoa, fala assim, você é judeu, toma uma roupa preta, toma... Aí você vai olhar para os pais deles. Ai, gente, desculpa, mas infelizmente eu não quero passar essa vergonha, não. Aí você vai olhar para os pais daquela pessoa e a pessoa acredita seriamente que ela é judia, que ela é judeu, que ele é judeu. Então,
Você olha para os pais daquela pessoa a qual eu sei, conheço muitos, o pai é cachaceiro, nada a ver com os cachaceiros, tem muito cachaceiro, gente boa aí, viu, gente? Mas é só uma expressão de palavra. O camarada é cachaceiro, bate na mulher, é briguento, é um cara que usa droga, é uma pessoa que tá lá aos pés da Nossa Senhora de Aparecida, que eles chamam, entendeu? É católico, festeja as festas da Igreja Católica. Então, que família judia você vê, indivíduo? Fala aí. Então, gente, use o óbvio, tá? Então preste bastante atenção. Então, nós agora vamos adentrar ao estudo, tá bom? E preste bastante atenção. Diz o seguinte: nós conhecemos já a história, algumas pessoas já conhecem, lá de Adão e Eva, né? Então o Eterno fez roupas de pele para Adão e a mulher e os vestiu. Então essa roupa de pele, veja só, um animal tinha que morrer aqui, perfeito? Vocês concordam? Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Bíblia judaica completa. Então, se foi feito de pele, um animal teve que ser sacrificado. E esse animal, ele morreu. E a pele, com certeza, a única pele que vai aquecer, que vai nos proteger, que nos protege, que chega 100% de certeza, é a pele de um cordeiro, de uma ovelha, né? Tanto é que as pessoas usam os pelos, né? Você acha que é assim? Para fazer tecido, tudo para justamente para aquecer, né? Para não prejudicar no frio e assim sucessivamente. Tá, o que eu quero dizer é que houve um sacrifício. Então Adão, ele já entendeu que para vestir a nudez dele, não só a nudez física, mas a espiritual que ele precisava se arrepender do que ele fez, então ele entendeu que um animal teria que ser morto, teria que ser sacrificado. E ele passou esse legado para os filhos. Porém, Revel cuidava de ovelhas, ao passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo, e Revel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Adonai aceitou Revel e sua oferta, mas não aceitou de Caim sua oferta. Caim ficou muito irado e sua face expressou tristeza. Isso está em capítulo 4, versículo 2. Então veja, Caim, ele sabendo disso, porque como eu disse que é um legado, passou do pai para o filho. Só que Caim não era para ele levar, embora o Eterno aceita a oferta, tanto é que é uma parte do dízimo que nós vamos ver lá em Êxodo, né, que a gente já viu, que você traz os melhores alimentos, né, e assim sucessivamente. Mas para a expiação de pecados tinha que ser um animal. E que animal? Um cordeiro, tá? E Revel trouxe o quê? Uma de suas ovelhas, tá? Uma ovelha, um cordeiro. E isso foi passando como um legado de pai para filho, em essência. Lá na frente nós temos Abraão, né? Abraão, ele disse, entre Bet-El e Ai, Bet-El é aonde o Eterno mora, por isso que é Bet-El, é ali onde Adonai mora, né? Diz alguns rabinos que ali é o portal, né? E é por isso que o templo foi construído em Bet-El, onde ele construiu o primeiro altar, e ali Avraham invocou o nome de Adonai. Então ele construiu o primeiro altar porque um legado de pai para filho, o processo de techuvá, de arrependimento, e aí ele construiu um altar. E ali ele sacrificou, né? Ele sacrificou.
Veja só, mais à frente nós temos Iacov. Iacov, e o que ele fez? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Ouviu seu pai dizer Esaú e tal, traga uma. Você acha que vocês se lembram quando Esaú foi atrás de Jacó, Jacó foi embora. E aí ele foi para um local, né? E ele lá. E por isso Isaac chamou Jacó e disse: abençoá-lo. Ordenou: você não deve escolher uma mulher dentre mulheres do Iti. Vá agora à casa de Betuel, pai de sua mãe. Aí Isaac abençoou Jacó. Aí Jacó saiu de Bet-sheva, partiu em direção a Harã. Ele pegou uma pedra. Está aqui, ó, capítulo 28 de Gênesis. Só para vocês entenderem, tá? Ele pegou uma pedra e colocou sobre sua cabeça e deitou-se para dormir. Colocou-a sob a cabeça e deitou para dormir. Então, por que ele fez isso? E através disso ele sonhou que ali, diante dele, havia uma escada apoiada no solo. E seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam. Então, repetidamente, Adonai estava em pé perto dele. E ele disse: sou Adonai, o Elohim de Abraham, seu pai, avô, e o Elohim de Isaac. Darei a você e os seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos como o grão da areia do mar. Jacó despertou do sono e disse: verdadeiramente Adonai está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu muito medo. Este lugar é temível, tá vendo? Deve ser a casa do Eterno, tá? E este é o portão do céu, por isso que os sábios dizem que ali é o portal. Ele levantou cedo, pegou pedra, que colocou sobre a sua cabeça e estabeleceu como coluna. Eu quero que vocês entendam isso. Derramou azeite sobre ela e chamou o lugar de Beitel, Casa do Eterno. No entanto, a cidade era originalmente chamada Luz, na época de Shem e na época de Melquisedeque. Veja, o que eu quero dizer para vocês que os animais, né, eles iriam ser sacrificados em um altar de pedra. Então, Yeshua, ele aponta para o cordeiro que tira o pecado, um cordeiro, né? Um cordeiro normal. Ele aponta também para uma pedra, Por isso que Jacó sonhou e imediatamente Adonai estava perto dele. Veja, esse Adonai, tá aqui Adonai, tá bom? Como que pode Adonai em toda a sua magnitude, em todo o seu esplendor, está perto de Jacó, ser humano inferior e pecador? Não tem como, senão Jacó teria que morrer. Mas quem estava ali era Yeshua, Adonai Tsevaot em carne, tá bom? Preste bastante atenção. Isso é para que a gente entenda, porque o Eterno é multifacetas. Ele se manifesta de várias formas e de várias maneiras. Ele é o dono da razão. O ser humano não é o dono da razão, tá? Quem é o dono da razão é o Eterno. Ele faz o que ele quiser. Se eu disser que o Eterno, que Yeshua não é o Eterno, eu estarei reduzindo o Eterno. Se eu disser que o Eterno pode vir num Senhor idoso até mim, se eu disser que ele não pode, então realmente eu sou incrédulo. Eu estou limitando o poder do Eterno. Agora, ele é incorpóreo? Sim, ele é incorpóreo.
porque jamais, em toda a sua plenitude de divindade, que eu nem sei calcular isso, é só para que a gente entenda, ele entrar num ser humano, o ser humano derrete, vira pó na hora. Então ele é incorpóreo, ele não tem forma, mas ele pode se dar forma aonde ele quiser. Onde ele quiser, ele pode. Ele fez uma jumenta falar, né? Ele já apareceu em forma de anjo, ele já apareceu em forma de idoso, está nas escrituras. Já apareceu em forma de um homem lutando contra Jacó. Então, gente, preste bastante atenção. Yeshua, o Eterno, ele pode se manifestar daqui para frente agora através de uma rocha. Através de uma rocha. Nós temos o momento em que o Eterno pede para Moisés bater na rocha. Moshe, o que ele fez? Eles bateram na rocha. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 25, diz o seguinte: se vocês fizerem para mim um altar de pedra, não construam com pedras lavadas, pois se vocês usarem qualquer ferramenta nele, o profanarão. Ou seja, as pedras tinham que ser, o altar tinha que ser construído com pedras do jeito que você pegou, leve até e coloque lá. Não poderia usar instrumentos metálicos, nenhum instrumento para dar forma àquela pedra, né? Você não podia lapidá-la, né? Deixar ela bonitinha, não, tem que ser bruta. Então os animais eram sacrificados naquele altar. E uma coisa bastante interessante é que o Eterno pede para Moshe bater na rocha, né? Bater na rocha. Então, ele foi lá e bateu na rocha e saiu água. Lembram disso? Eu estou procurando aqui para ver se eu acho, né? Esse momento que eu queria colocar também, registrar aqui, mas eu não vou achar. Deixa eu ver. Não, acho que não. Mas vocês lembram quando Moshe bateu na rocha e saiu água. Então, o povo de Israel começou, né? Então ele bateu na rocha. O Eterno falou: bate na rocha aí que ela vai sair água. E ele foi lá e bateu e saiu água e o povo bebeu daquela água. Uma outra coisa bastante interessante é que, né? Deixa eu ver aqui em Devarim, Deuteronômio. Bastante interessante que em uma outra ocasião o Eterno manda eles falarem com a rocha. Fale a rocha. Não é isso? Alguém lembra? E ele foi lá e bateu na rocha. Vejam só. O Eterno manda ele falar com a rocha e ele bate na rocha. Então, nós concluímos que através dessa brutalidade, digamos assim, dessa estupidez de Moshe, que em vez dele bater na rocha, em vez dele falar com a rocha, ele bateu, nos traz um fato inusitado, né? Nos traz, porque como que o Eterno manda você falar com uma pedra? Veja, gente, se eu encontrar alguém na rua, né? Se estou indo trabalhar, indo para a escola, encontrar alguém falando com uma rocha,
eu vou pensar que aquela pessoa ela tem problemas de cabeça. Ela tem problemas, então eu vou chamar uma ambulância e ajudar aquela pessoa. E isso é algo incomum, isso não é comum. E da mesma forma, era o que tinha que ocorrer naquela ocasião. Moisés, ele tinha que falar. E ele, movido de raiva e ira, ele bateu na rocha. E esse foi o motivo deles não entrarem na terra prometida. Porque o Eterno disse para falar e ele bateu. Há outras canções que mencionam a rocha como a minha salvação. Então, Moisés poderia falar com a rocha: sai água. E aí ela ia sair. Né? Isso nos faz lembrar algo que Yeshua disse: a água que eu der nunca mais terá sede. Então, essa água, ela é dada para quem fala com a rocha. E a rocha dá essa água, a qual não terá sede, é a nossa salvação. Ou seja, o Eterno estava apontando que a rocha seria a minha salvação. Então nós temos lá em Devarim, capítulo 32, chegando no final do livro de Devarim, capítulo 32, a Parashá Haazinu, que significa ouçam, tá entendendo? Ouçam. Ele começa a dizer: ouçam, ó céus, quando falo. Escute, terra, as palavras da minha boca. Que meu ensino caia como a chuva, que o meu discurso se condense como orvalho. Pois eu, aí no versículo 3 do capítulo 32 de Devarim, pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza de nosso Elohim. A rocha, sua obra é perfeita. Está aí escrito. Você pode olhar na Bíblia João Ferreira de Almeida, qualquer Bíblia, pode olhar e está lá: a rocha, sua obra é perfeita. O Eterno está apontando que uma rocha, a sua obra é perfeita. Em certas ocasiões, o povo de Israel ia andando e uma rocha ia atrás deles. Como que pode isso? Uma rocha os acompanhavam. É porque eu tenho que procurar aqui. Eu deveria ter procurado. Mas, se você souber, coloca o versículo aí abaixo da descrição do vídeo, por gentileza. Então, vejam só. A rocha acompanhava eles. É incomum se eu ver uma rocha andando, eu vou ficar com medo. Eu vou dizer: que assombração é essa? Né? Então, na época do nosso povo de Israel, quando eles estavam andando, né? Eles estavam fazendo estágios, a rocha os acompanhava. A rocha estava acompanhando eles. Então, vejam como isso é bastante interessante. Em certo momento, no capítulo 32 de Devarim, versículo 15, diz assim: Adonai abandonou a Elohim, seu Criador, ele desprezou a rocha, sua salvação.
Quem? Jerusalém. Jeshurun engordou e chutou. Você engordou, engrossou, ficou obeso. Abandonou ao Eterno seu Criador. Ele desprezou a rocha, a sua salvação. Vocês ignoraram a rocha que o gerou. Versículo 18. Gente, como que uma rocha vai me gerar? E fazendo junção com as palavras de Davi, nos seus provérbios e salmos de Salomão, diz o seguinte: o Eterno e o seu arquiteto nos formou. Ele formou tudo. E é por isso que está escrito: vocês ignoraram a rocha que o gerou. Então, quem me gerou? Yeshua, a rocha da minha salvação. Ou seja, em Devarim está apontando que a rocha será a minha salvação. Só que Israel abandonou, Israel desprezou, Israel não confiou, porque a rocha era a sua salvação. Outro versículo, capítulo 30, isso tudo em Devarim 32, diz o seguinte: pois como pode um indivíduo caçar 1.000 pessoas e 2.000 homens, porém 10.000 em fuga? A menos que a rocha os tenha vendido aos seus inimigos. Nós temos uma outra coisa aqui, que se eu ver uma rocha vendendo alguém, vejam, se eu me colocar contra essa rocha, que ela representa a minha salvação, ela vai me vender, ela vai me expulsar, ela vai colocar a sua justiça sobre a minha vida, até que eu me arrependa, tá? Mais outro versículo que diz, capítulo 36, versículo 37. Então ele perguntará: onde estão seus deuses, a rocha em quem confiaram? Veja que aqui está a rocha com R minúsculo. As outras rochas que eu mostrei aqui está com um R maiúsculo, né? Tá com R minúsculo. E vejam outro versículo. Por quê? Porque existem deuses que são rochinhas insignificantes, a qual as pessoas depositam confiança. Pois nossos inimigos possuem rocha. Pois nossos inimigos não possuem rocha como a nossa rocha, até eles podem perceber isso. Até os ímpios inimigos podem perceber que é a rocha da nossa salvação. Então, conclui-se de que a rocha, ela não é apenas uma pedra, ela é muito mais do que uma pedra. Ela é a essência. Agora a pergunta é, se essa rocha, vejam só, se essa rocha, se eu não obedecê-la, se eu não colocar ela como o meu alicerce em minha vida espiritual, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma pedra pontiaguda, uma pedra de quina, para ir contra você, para ir contra mim, para ir contra qualquer um que se oponha a ela. Meu amigo. 2 Samuel, capítulo 22, do versículo
47 diz o seguinte, vejam só, isso está em toda a Bíblia, gente. Isso está em toda a Bíblia. Diz o seguinte, Adonai vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Elohim, a rocha da salvação. Olha só, a rocha, que é Yeshua, é chamado de Elohim. E Elohim é chamado de rocha da salvação. Então, conclui-se que Yeshua é Adonai, a rocha da minha salvação. Né? Por isso que Adonai Tsevaot, o Todo-Poderoso El Shaddai, apareceu do lado de Jacove. Adonai. E aí? E eu disse o quê? Que se Adonai aparecesse do lado de Jacó, um ser humano insignificante que nós somos, se nem todo o seu esplendor, se Adonai aparecer, ele desapareceria. Então Adonai tem que se reduzir e aparecer do lado dele como homem. E que homem era esse? Eu vou dar um doce para quem descobrir. Este homem era Yeshua HaMashiach. E aqui fala que exaltado seja Elohim, a rocha da minha salvação. Isso lá em Samuel, capítulo 22. Vamos agora para o próximo. Isaías, capítulo 14. Vejam, gente, isso é muito profundo, muito profundo. E tem gente besta falando merda na internet. Por isso, tomem cuidado com esses abestalhados, com essas víboras que querem te cativar. O nosso propósito não é popularizar. Nós não queremos aplausos de ninguém, porque se a gente quisesse, nós teríamos todos os meios cabíveis para ser motivos de orgulho para as pessoas. Mas nós não somos motivos de orgulho. Pelo contrário, nós fomos colocados como palhaços, né? Tem gente que tira o barato da nossa vida, né? Fala, olha lá, não é igual à igreja. Deixa ela pensar que é igual à igreja. Deixa ele pensar que é igual à igreja. Deixa. Não tem problema não. Versículo, é como eu já tenho até um vídeo aí embaixo, se você percorrer, tem lá, em defesa do cristianismo. Eu estou defendendo o cristianismo. Vai lá ver no que eu estou defendendo. Vê lá, tá bom? Para depois você me falar. Então, vejam só, capítulo 8 de Isaías, versículo 14 diz: ele está ali para ser um santuário. Ele será, mas para as duas casas de Israel, ele será uma pedra de tropeço. Presta atenção, gente. Presta atenção pelo amor do Eterno. Capítulo 8, versículo 14 de Isaías. Ele estará ali para ser um santuário. Quem? Mas para as duas casas de Israel, ele será uma pedra de tropeço. O que aconteceu com Yeshua? Me fala qual a coisa boa que aconteceu com Yeshua. Me fala, gente, por favor. Nada. Pelo contrário, o mataram. Uma rocha que lhe obstrui o caminho, uma armadilha e um engano. Para os habitantes de Jerusalém, muitos deles tropeçarão e cairão, serão quebrados, pisados e capturados. Tá vendo? O que aconteceu com o templo? Nem vou falar nada, né? Foi destruído no ano 70. Entre o ano 69 e 70, se cumpriu o que Yeshua disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, isso conclui que Yeshua foi
e é uma pedra de tropeço para os incrédulos e uma pedra de salvação para os filhos. Vamos ler novamente aqui, ó. Salmos capítulo 62. Salmos capítulo 62 diz o seguinte. Primeiro vamos ler, deixa eu ver se é isso, o 1, né? 61, capítulo 2, diz o seguinte: Ouve, olha, o Elohim, meu clamor, atenta para a minha oração. Dos confins da terra, com o coração abatido, clamo a ti. Olha só, clamo a ti. Põe-me a salvo sobre uma rocha, muito acima de onde estou agora. E no capítulo 62, do versículo 7, diz: Somente ele é minha rocha e salvação. Minha fortaleza jamais será abalada. Vejam só, o salmista falando que a rocha é a nossa salvação. Capítulo 89. Vamos ler capítulo 89. Capítulo 89. Não acabou não, hein? Presta atenção. Não acabou não. Capítulo 89 diz o seguinte. Vamos ver. Aqui. Capítulo 89, versículo 27 e 26. Ele clamará a mim. Tu és meu Pai, meu Elohim, a rocha da minha salvação. Tem pessoas que dizem, mas como que pode ele sendo Elohim, clamou a Elohim? Está aqui escrito, ele clamarás a mim, tu és meu Pai, meu Elohim, a rocha de minha salvação. Então, nós estamos lendo aí, já fazem 40 minutos, mais de 40 minutos, de que estamos falando somente de rocha, de pedra. E essa pedra e essa rocha, ela pode significar duas coisas para você. Ou uma pedra de tropeço, que você vai tropeçar e quebrar o nariz, e quebrar a cara e até perder a salvação. Você pode perder a salvação se você a desprezar. Mas se você a ver como rocha da sua salvação, ela vai abrir-se e te dar água da vida, a qual você nunca mais terá sede. Romanos 9:32. Vamos lá, agora nós vamos para a Brit Hadashah, Novo Testamento. 9:32 diz o seguinte: Vejam, ponho em Sion uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que se servirá de empecilho, mas quem depositar a confiança nela não será humilhado. De onde ele tirou isso? Capítulo 28, 16 de Isaías. Vamos ver. Capítulo 28, 16 de Isaías. Cadê? 28, 16. Vejam, coloca em Sião uma pedra provada, uma pedra de esquina preciosa, uma pedra fundamental, firme. Quem confiar não correrá para cá e para lá. Tá vendo? Quem confiar nela não vai perder a salvação. Vejam, a rocha, nós não estamos falando de uma pedra normal. Nós estamos falando do Cordeiro que foi morto, que sacrificou, que derramou seu sangue, que verteu seu sangue, para que todos aqueles que nele confiam tenham a vida eterna. Então, quem confiar nela, nessa rocha,
não será humilhado. Vamos lá, não acabou não. 1 Pedro, eita, 1 Pedro, e tem gente que fala tanta bobagem, que diz, a Brit Hadashah é um livro de Roma. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, se Roma fizesse um livro igual esse aqui, eu ia morar lá, viu? Se Roma, a Igreja Católica, fizesse um livro com tanta exatidão preciosa, magnífica, espetacular, que vem do eterno, olha, eu ia morar lá, bicho, porque os caras são bons, viu? Roma vai fazer o quê, gente? Ah, meu pai, vamos lá. Olha o que o Roma falou, já que é Roma, né? Sobre a rocha. Primeira carta de Pedro, Kéfas. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler todinho e aí nós finalizamos. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de todas as formas de maldizer as pessoas. Eu costumo dizer que a Brit Hadashah é só aconselhando as pessoas, conscientizando as pessoas a mudarem a velha natureza. E não ficar, você vai ser judeu, você não vai, você vem para Brit Milá, você não pode participar do Pessa, você não pode participar das reuniões, você tem que fazer prova, você tem que fazer isso, você tem que fazer teste. A Brit Hadashah não fica nessas coisas não, ela fica conscientizando as pessoas a equilibrar a maldade que existe nelas, potencializar o bem e frear a maldade que existe em nós, em todos nós existe. Sejam como recém-nascidos, sedentos ao puro leite da palavra, para que, por meio dele, cresçam para a liberdade. Porque vocês provaram que Adonai é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelas pessoas, mas escolhida por Elohim, preciosa para ele, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizadas na edificação de uma casa espiritual, para serem Kohanim, separados para o eterno, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a ele, por intermédio de Yeshua, o Messias. Esta é a razão de Utanar dizer, vejam, ponho em Sion uma pedra angular, escolhida e preciosa, e todo aquele que põe sua confiança nele, ou nela, com certeza não será humilhado. Portanto, para vocês, os que mantêm confiança, esta pedra é preciosa. Está escrito isso mesmo? É preciosa. Mas para aqueles que não confiam, está escrito, a mesma pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E também pedra que faz as pessoas tropeçarem e rocha sobre a qual caem. Vai quebrar a cara. Tá bom? Fica acreditando em qualquer um aí. Fica. Vai quebrar a cara. Você pensa que tá tudo certinho. Tá tudo bem. Você faz uma merdinha ali, outra merdinha acolá, né? Você não é diferente de um bandido que rouba não, viu? Eu estou falando de todo o coração. Você não é diferente de um bandido que aparece no Cidade Alerta, que aparece no Brasil gente lá sendo preso. Você não é diferente. Você só não tem coragem de fazer o que ele fez. Mas por trás disso você se esconde. Então, meus irmãos, obedeçam ao Eterno. Sejam tementes a Ele. Não adianta, Ele conhece o interior, como nós falamos no início desse vídeo. Eles tropeçam na palavra, desobedecem a ela, como foi planejado. Vocês, porém, são o povo escolhido, os Kohanim do Rei, a nação santa. O povo pertencente
ao Eterno. Para quê? Por quê? Para louvar aquele que o chamou das trevas para suas maravilhosas luzes. Anteriormente vocês não eram um povo, mas agora são povo do Eterno. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora recebem. Queridos amigos, insisto em que vocês, como estrangeiros e residentes temporários, ou você vai ver para sempre aqui? Não, né? Então é temporário. Não ceda aos desejos de sua velha natureza, sempre em guerra contra vocês. Vivam, porém, de forma honrosa entre os pagãos, porque ainda que eles o acusem de praticar o mal, como resultado da observação de suas boas ações, possam dar glória ao eterno dia de sua vinda. Por causa do Senhor submetam-se toda a autoridade humana, quer o imperador, a autoridade suprema, quer governantes, como enviados dele para punir, praticar o mal e honrar os que praticam o bem. Eu não vou mais me estender, mas vejam, a mesma pedra que está lá em Gênesis, que está lá em Êxodo, que está lá em Devarim, que estará nos profetas, que estará em Isaías, que está lá em todas as escrituras e agora na Brit Hadashah, é a que vive. Agora a pergunta é, diante de tantos os fatos que eu te mostrei aqui que você está acompanhando na sua Bíblia, nós estamos falando alguma bobagem, gente? Nós estamos falando alguma besteira aqui? Nós estamos querendo se promover? Nós estamos querendo se promover para ganhar honra dos homens? Elogio dos homens? Não. Pelo contrário, nós estamos aqui para fazer a vontade do Eterno. E para falar o que Ele quer, não é o que você quer. O Eterno não cede a desejos humanos, a não ser que essa pessoa seja um filho. Porque qual é o filho que pede ao pai uma pedra ou um pão, ele dá uma pedra? Né? Qual é? Mas vocês que através das más obras fazem o mal, não sois filhos, mas filhos das trevas. Então, eu falo para vocês, confiem em Yeshua. Isso não é uma religião, gente. Judaísmo, eu costumo dizer, não é religião. Judaísmo é um estilo de vida aprimorado para o Eterno. Religião são essas que estão aí, por aí afora. Nós não temos religião. Nós temos uma bandeira, nós temos um título, mas não temos religião. Então eu deixo esse vídeo para você. Você que está aí, às vezes está feliz porque está ouvindo isso. São palavras de consolo que vão te ajudar a chegar no Mashiach, né? E por outro lado, existe também pessoas que estão com raiva, que às vezes não chegam nem no metade do vídeo. Já muda. Atrás daquilo para satisfazer os seus desejos. Então, como o Eterno conhece o nosso interior, voltando ao que eu falei desde o início, como o Eterno conhece o nosso interior, Ele não se revelará para você em toda a sua divindade. No mínimo, Ele pode te conceder a oportunidade para que você se arrependa dia após dia. Fora isso, não mais. Arrependeu-se, voltou, colocou o temor no coração. Então, agora obedeça. E siga em frente. Siga em frente. Nós temos o que merecemos. Você tem o que você merece. Se você está cego, é porque você merece isso. Se você não está cego e está ouvindo e entendendo, claramente compreendendo, você tem o que merece. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua, o Mashiach.
Amém.